E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Marcondes Bernardo, sou gerente executivo da Habilite Serviços e atendendo a vários pedidos, estamos lançando um quadro novo, que é o podcast Habilite Serviços. Estou aqui com meu amigo, meu sócio, meu grande admirador, João Campos, certo? E aí, João? Admirador é por conta dele, viu? Eu sou seu admirador. Mas o restante está contando. Pessoal, estamos mais uma vez aqui inovando, né, no mercado condominial. Partindo na frente, né? Partindo na frente, como sempre, né? Esse é um dos critérios aí que eu e meu sócio aqui, nós procuramos sempre sair na frente das inovações que vão surgindo no mercado. E hoje, nós estamos aqui estreando o nosso podcast e falando sobre serviços, né? Falando sobre a vida condominial. E ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Roberto Fagundes, da Tecmetria, a empresa de individualização de água, com o objetivo exatamente de passar para o nosso público, né, que tantas dúvidas tem sobre esse serviço, né, o que esse serviço agrega na vida condominial de cada condomínio, nas famílias que residem nesses condomínios. Roberto, é sempre um prazer estar com você. Né, e por isso, João. Prazer, é uma satisfação estar com ele. Né? É um prazer e uma satisfação estar com o Roberto. E lhe agradeço aqui por ter aceito o nosso convite. Né? Na verdade, não foi nem convite nosso, não foi convite dos nossos clientes. Chama um homem que nós queremos tirar várias dúvidas. E prazer recebê-lo aqui. E vamos aqui bater esse papo aqui, ver se nós conseguimos tirar as dúvidas, né, dos nossos clientes, né, algumas dúvidas que ainda existem. E está com você aí a palavra aí, se apresente para o nosso público. João, obrigado pelo convite. Marcondes, obrigado pelo convite. Prazer muito grande fazer parte desse momento aqui de estreia de vocês, levando novamente mais conteúdos para o mercado condominial, porque eu sei que vocês têm um cuidado muito grande de produzir conteúdos não só para os clientes de vocês, mas para o mercado como um todo. Isso engrandece, valoriza muito, agrega valor ao dia a dia do síndico e do mercado condominial. Uma honra estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e parabenizando vocês pelo excelente conteúdo que vocês vêm produzindo aí em vídeo, pelo Instagram, nas redes sociais, como sempre. Vamos lá, vamos embora bater um papo aqui. Na verdade, quem incentivou a gente a produzir, eu acho que a gente pode dar até esse spoiler agora, né? Quem incentivou isso, Roberto, na verdade foi até você, né? Você que começou, pelo menos aqui a nível Nordeste, que é o que a gente pesquisa, você que incentivou a gente, você sempre está nas redes sociais, era uma coisa que o segmento até não dava tanta atenção, não é isso, João? Na verdade o Roberto sempre saiu na frente também, logicamente, no segmento dele. Por um momento na frente da gente não, né? Que a gente sai na frente da gente. Por algum momento a gente chegou até a ficar com receio em relação a rapaz, por que esse camarada está, vamos dizer assim, pincelando, flutuando aí no mercado aí com tantas informações que não era focado no seu segmento. Mas aí nós entendemos o seguinte, que nós que trabalhamos para esse segmento, para a área condominial, a gente termina tendo que entregar sobre vários assuntos, a gente tem que estar inteirado sobre tudo, né? E nós fizemos até um vídeo sobre isso, né, meu irmão? Exatamente. Para ser síndico, né, e para ser administrador de condomínio, você tem que entender de tudo, você tem que ser especialista, tem que ser especialista na área de engenharia, né, na área de recursos humanos, na área financeira, direito, na área de direito, começa psicologia, tudo você tem que ser expert. Se o Bombril voltasse a fazer comercial, devia botar um síndico para fazer o comercial. É uma boa, viu? Encaixa muito bem. E olha, nesse sentido... Que fique registrado, então, que já que a ideia foi minha, que eu posso cobrar os royalties aqui, os direitos autorais dessa ideia daqui de ter... Então, colocado vocês aí Marcelo, corta essa parte que eu falei e volta, que a ideia não foi sua, não. A gente vai fazer uma ediçãozinha aí, vai cortar isso, mas não precisa fazer edição, não. Esse convite seu, ele logicamente tem um custo, e esse custo a gente vai fazer uma compensação. Você vai pagar só a diferença. João, eu acho que, mesmo sendo uma empresa de manutenção predial, de medição de água e de gás, que é o nosso foco, a gente não faz administração condominial, a gente tem a obrigação, já que a gente está na área condominial, de produzir conteúdos. E essa produção de conteúdo não é só para mostrar o meu produto, não é só para mostrar o meu serviço. Quando a gente começou a fazer isso, e já tem muitos anos, a ideia era educar o mercado. O que foi que a gente pensou lá atrás e a gente sentiu dos síndicos e das administradoras? Que o entendimento de preço e de valor era muito diferente do mercado condominial. Veja que eu também trabalho para hospitais, indústrias, aeroportos, grandes empresas. Quando eu chego para uma empresa para oferecer um serviço, a primeira pergunta do gestor, do comprador, é sobre a qualidade.
a vida útil do equipamento, se eu tenho estrutura para prestar aquele serviço e tenho expertise naquela área. Essa conversa inicia no melhor tom possível, do profissionalismo, da valorização do que eu estou entregando ali para aquele meu cliente. Já quando eu vou para a área condominial, ou pelo menos quando a gente ia muito para a área condominial, a pergunta era preço. Não, quanto que você cobra? Pouco me importa o produto, a vida útil, a característica técnica, se você tem funcionário próprio, se esse equipamento é melhor do que aquele, eu quero saber de preço. Esse era o discurso de alguns administradores e de alguns síndicos. A gente tentou bater de frente... Que se diga de passagem, isso é um erro no nosso segmento, em todos os segmentos, né, Roberto? Mas na área condominial é pior, porque como na área condominial você não é dono do todo, então o síndico muitas vezes ele não está tão preocupado ali em fazer algo 100%, em fazer algo bem feito. É apresentar o menor custo sempre. É apresentar o menor custo, porque muitas vezes ele tenta fazer o correto, ele tenta fazer o melhor. Aí quando ele leva para uma assembleia, os moradores não, vai para o mais barato. Então isso desmotiva também o gestor, o síndico que está ali, em procurar levar o melhor e muitas vezes não ser nem aprovado. Às vezes é aprovado pior ou não é aprovado. Isso desmotiva o síndico. E aí o que foi que a gente pensou naquele momento? Se eu ficar batendo de frente com isso, de ensinar o síndico que ele deve valorizar a qualidade, estrutura, o custo-benefício, que é o principal, a gente vai bater muito de frente com eles e não vai vender. Então vamos educar o mercado. Então a ideia inicial de entrar nas redes sociais, de produzir vídeo, de produzir conteúdos, e-books, manuais, e aí a gente às vezes faz um e-book sobre piscina. Muita gente liga para a empresa querendo contratar a gente para dar manutenção de piscina. A gente não dá manutenção em piscina, não dá manutenção em aquecedor. Mas a gente tem conteúdo nessas áreas porque aquecedor pode provocar uma morte pelo monóxido de carbono, que a gente escuta muito falar na mídia de algumas mortes. A piscina é um grande consumidor de água, então é importante você cuidar em cima disso. Mas a gente não faz esse serviço. É uma produção de conteúdo para ajudar o dia a dia do síndico e educar o síndico de que ele precisa valorizar os fornecedores, valorizar a administradora que faz isso aqui, ó, que valoriza ele, que gera conteúdo, que tem toda uma produção montada para levar conteúdo para ele, para o mercado como um todo. E você falando isso, Roberto, me traz até vamos dizer assim, uma identificação, porque você está sinalizando aí uma dificuldade que você tem de chegar determinadas informações até o síndico. E existe uma dificuldade maior, que é nós chegarmos com essa informação até o condômino, né? Porque tem muito condômino que nunca foi numa assembleia de condomínio, né? Então isso é uma das dificuldades que no segmento condominial todo mundo que presta serviço para condomínio enfrenta, né? Que é do condômino não conhecer, não saber, né, das empresas ao certo, né, que está prestando o seu serviço, e aí não consegue ter um critério, vamos dizer assim, de contratar a empresa não só por preço, que isso termina, logicamente, dificultando, né, a qualidade do serviço. Não, logicamente, que todo o serviço está relacionado a se o preço é alto, a empresa vai entregar um bom serviço. Não é isso, né? Mas o cliente procurar encontrar, saber identificar o melhor custo-benefício, seja na sua empresa, seja na nossa, seja numa empresa de manutenção de elevador, né? Seja numa empresa de gás natural ou de gás GLP, né? Seja em todos os fornecedores que presta serviço para condomínio. Esse é a maior dificuldade, tanto dos prestadores de serviço e maior ainda nossa, que somos administradora de condomínio, da gente conseguir estar no meio termo, para que o cliente não perceba ou não entenda o seguinte: ó, a administradora está defendendo determinada empresa e o preço dela é maior. Ó, está ganhando alguma coisa? E quando na verdade não é isso, é porque nós conhecemos as empresas do mercado. Nós sabemos que determinada empresa, o cliente mais cedo ou mais tarde vai se deparar com um problema, e esse problema vai cair no colo da administradora, né? A maioria dos síndicos ele passa 1 ano no cargo, no máximo 2, né? E o que ocorre? Quando esse síndico sai e o próximo que entra, ele vai cobrar a responsabilidade da administradora. É muito mais fácil para o condômino cobrar a responsabilidade do prestador de serviço, que é a administradora, do que propriamente cobrar do prestador de serviço, né? Cobrar do seu vizinho, que era síndico e hoje não é mais, mas é seu vizinho, você vai ter que se encontrar com ele no elevador, vai ter que se encontrar com ele na piscina, vai ter que se encontrar com ele numa festividade qualquer do condomínio, né? E isso é algo que o nosso cliente, a gente tenta sempre passar para ele. Olha, procurar, identificar, consultar, até mesmo, por exemplo, nós temos, e você sabe muito bem disso, administradoras que não trabalham sério no mercado, e nós acabamos se deparando com a empresa, pegando condomínio novos. Você diz, rapaz, como é que uma empresa dessa consegue, vamos dizer assim, ainda captar cliente, né? Mas é porque a gente tem essa dificuldade no segmento condominial. A maioria das vezes os síndicos são
funcionário público, são aposentados, ou são domésticas, né, que não têm muito conhecimento, né, até porque da área, né, até porque, logicamente, não deveria, nem necessariamente precisaria ter, e não existe uma profissionalização da função de síndico. E hoje nós temos muitos síndicos profissionais no mercado e nós ainda nos deparamos com alguns que cometem essas falhas, mesmo sendo assistido por uma administradora. Né? Na verdade é o seguinte, hoje, infelizmente, o segmento condominial, ele tem, eu acho que é um merchan, ele tem um slogan, o menor custo é o que entra aqui. E acaba, na verdade, lá na frente, tendo maiores dores de cabeças nesse tipo de contratação. Eu posso passar aqui a noite, o dia, 3 horas, enfim, dando exemplos de contratações que foi nesse sentido e acabou dando errado. E, infelizmente, quando uma coisa dá errado no condomínio, a primeira coisa que a maioria dos prédios eles se preocupam é achar um culpado. E nem sempre é assim. Mas, Roberto, voltando para você, uma pergunta bem tranquila aqui que eu queria que você respondesse. Na sua opinião, qual a melhor administradora de Recife? Vocês vejam que o convite aqui foi para criar uma saia justa. Eu tô brincando. Se você olhar no celular, tem uma sugestão aí. Até porque você já me confidenciou que é habilita. Eita, essa parte também não passa, não. Roberto, só para voltar ao assunto rapidamente que João colocou, eu costumo dizer que a área condominial não tem memória. E aí, quando você coloca o seguinte, Roberto, eu posso passar horas aqui falando de casos de contratações erradas que foi por valor baixo, por preço baixo e que deu alguma coisa de errado. Eu também tenho muitas histórias sobre isso. E aí eu me questionava, por que essa empresa tem 10 anos de mercado e ela ainda sobrevive com tantos casos ruins, com tanta coisa de desvio de dinheiro, de má prestação de serviço e por aí vai? Eu cheguei à conclusão de que a área condominial não tem memória. Exatamente por causa do que o João falou. O síndico muda a todo instante. Então, quem sofre, quem vivencia o condomínio e os problemas com funcionários, com fornecedores, com administradora, com uma empresa prestadora de serviço como a nossa, é o síndico atual, é quem está como síndico. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando ele não for mais síndico e entrar um novo, aquele novo que não tem um histórico, que não houve uma passagem de gestão, que não se comunicou com o síndico anterior, ele pode chamar aquele fornecedor que já fez besteira dentro daquele próprio condomínio para prestar serviço de novo lá dentro. E, Roberto, só complementando, uma coisa engraçada. A gente tem algumas experiências, isso não só acontece com fornecedor, não. Isso acontece com síndico também. Eu tenho históricos aqui na nossa empresa de síndicos que fizeram besteira, tiveram desvios claros, o pessoal se organizou para destituiu, problema de justiça. Passado 4, 5 anos, tem uma eleição de síndico, volta? Adivinha quem volta? É sério? Oxe, muito mais de uma vez. Então veja. Então realmente você usou acho que um termo corretíssimo. O pessoal de condomínio tem ou não tem uma memória, um histórico do condomínio, ou realmente... eu costumo dizer que a gente precisa de ter uma mudança de cultura. A gente precisa, na verdade, estar atento ao que o mercado oferece e sempre buscar o melhor para o condomínio. Nem sempre, a maioria das vezes, eu costumo dizer, inclusive a João, né, que me cobra muito essa questão financeira, que tem que estar controlando, tem que estar sempre antenado a isso. As coisas que são caras financeiramente, ela tem um motivo para ser cara. Eu não vou comprar uma camisa na Tommy e vou comprar uma camisa na Feira da Sulanca pelo mesmo valor. Isso não existe. Tem um motivo para eu estar comprando uma roupa na Tommy daquele valor. Mas bem... Roberto estava continuando aí, estava falando aí da questão seguinte, que não tem memória, né, Roberto? O condomínio não tem memória, então por isso que muitos fornecedores que prestam um péssimo serviço sobrevivem. Porque ele está aqui num condomínio, esse síndico aqui teve algum problema com aquela empresa e daqui a um tempo o cara está lá de novo, trabalhando daqui a 4 ou 5 anos. Esse exemplo que o Marcondes deu é ainda mais impressionante. Os próprios condôminos reelegendo um síndico que já fez besteira. Mas deixa eu te contar essa situação, que é uma situação bem atípica mesmo. Por quê? Nós tivemos um problema com um determinado cliente, né, um cliente até grande nosso, e o que foi que aconteceu? O fornecedor chegou e disse, o síndico, infelizmente, ele disse que só vai me pagar se deixar a parte dele. E veja bem, se vocês, administradora, não resolver, eu vou levar isso para o condomínio. Aí eu disse, nós estamos com problema, né? Aí fomos até o cliente e eu cheguei lá e conversei com ele. Eu disse, rapaz, está acontecendo isso, isso e isso. Rapaz, ele disse, é verdade.
E ele está dizendo que nas outras faturas você já ficou com a parte. Aí disse, rapaz, é verdade. E a gente vai resolver como isso aí? Ele disse, bicho, ó, só tem duas alternativas. Ou tu pede demissão aí, renúncia do cargo, ou você, como é que se diz, ou eu peço. Só que eu vou entregar o meu contrato e eu vou dizer o porquê que eu estou saindo, que eu não tenho condições de trabalhar com você dessa forma. Ele disse, não tem problema nenhum, não. Pode fazer a carta de renúncia aí que eu renuncio. Aí ele fez a carta de renúncia, renunciou, né? Nós marcamos uma reunião, elegemos o novo síndico. O pessoal do conselho ficaram sabendo, né? O demais condômino, o conselho decidiu não abrir para os demais condôminos. Passado mais ou menos 2, 3 anos, não tinha ninguém para ser síndico, esse cara se candidatou e foi eleito. Foi eleito de novo? Foi. E o pessoal do conselho, que sabia do que ele tinha feito, como é que se diz, votaram nele. Então, veja, o cara assumiu, com 6 meses ele tirou a nossa empresa. Aí eu lhe pergunto, não tinha mais como a gente trabalhar para um condomínio desse? Esse camarada virou um adversário nosso. Ou seja, você vê a administradora defendendo os interesses dos condôminos e os próprios condôminos, vamos dizer assim... Não ajuda, né? Não ajuda, se prejudicando. Então, essa é a realidade do nosso mercado, é o que você diz. O mercado condominial não tem memória, né? Então, o que ocorre? A empresa que presta um bom serviço, a administradora que trabalha de forma séria, honesta, coerente, a gente, muitas vezes, é o seguinte, não vê o nosso trabalho reconhecido. Nós nos pegamos o seguinte, nossa empresa sendo trocada por uma empresa que cobra R$100 a menos, R$200 a menos, e não sabe esse cliente que ele vai se deparar e tem a possibilidade de se deparar com um problema lá na frente, né? Pode não acontecer, pode, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, mas, de uma certa forma, nós já sabemos, nós conhecemos o mercado. Agora, por questões éticas, a gente não fica entrando nesses detalhes aí e denunciando e apontando, que eu acho que é algo falho, né, do nosso segmento, deveria ter algo realmente que controlasse, que o cliente, quando ele fosse contratar um fornecedor para condomínio, ele tivesse onde buscar essas informações, essa empresa, vamos dizer assim, não tem uma avaliação boa. Eu acho que isso nos ajudava, como os empresários sérios que somos e tantos outros que são, né? O que os síndicos têm que fazer nesses casos é ser diligente. Os síndicos precisam investigar o fornecedor, o prestador de serviço. Se eu vou contratar uma empresa para um serviço de fachada, por exemplo, que é um serviço muito técnico, que demora e que envolve ali o risco das pessoas, dos usuários, eu preciso verificar uma série de pré-requisitos para que aquela empresa preste um serviço para o meu condomínio. E aí vai desde requisitos técnicos até legais. Eu preciso verificar a certidão municipal, estadual e federal daquela empresa, se tem registro no CREA, qual o acervo técnico, que é a quantidade, é como se fosse o currículo da empresa, junto à entidade de classe, que é o Conselho de Engenharia ou de Arquitetura, de todos os projetos que estão registrados. Muitas vezes o cara manda um portfólio com 100 condomínios. Quando você vai no CREA, e essa informação é pública, você, síndico, pode ir no CREA ou solicitar por e-mail o acervo técnico da empresa A, da empresa B. Quando você vai ver o acervo técnico, tem 2 condomínios, tem 6 condomínios, mas no portfólio tem 100. Você já deve ficar preocupado e por que aqui tem uma coisa e ali tem outra. O que foi que aconteceu? E aí é nesse momento que a gente encontra obras inacabadas, projetos que tinham a vida útil estimada da engenharia para 25 anos, 20 anos, e com 7 anos já começou a apresentar problema. Eu vejo muito isso que você falou, síndicos mudando a administradora para economizar R$100 num prédio com 100 apartamentos. A gente está falando de uma economia de R$1 mês por apartamento para se perder o histórico, o relacionamento que aquela administradora tem, todo o acompanhamento de anos, porque o síndico novo que entrou, normalmente é um síndico novo, ele quer mostrar serviço, ele quer economizar R$50 de um, R$100 de outro, para falar mal do síndico anterior, dizendo que o síndico anterior não estava fazendo uma boa gestão financeira. E isso chega a desmotivar em alguns momentos quem trabalha de maneira séria. A nossa empresa sofre muito com isso. E quando a gente encontra um concorrente que não tem um bom produto, não tem uma boa estrutura, não tem uma boa prestação de serviço e não consegue entrar de maneira honesta nos condomínios, sabe o que eles fazem? Eles vão subornar síndicos, gerentes e administradoras. E a gente tem acompanhado isso cada vez mais, onde a gente muitas vezes bota uma proposta com a condição financeira muito melhor, mas de maneira estranha a proposta da gente não é aprovada. E depois quando a gente vai ficar sabendo, opa, a proposta não foi nem apresentada em assembleia, pediram, mas deixaram de cantinho e a proposta que foi apresentada foi daquela empresa que estava lá.
João, Marcondes, não tem mistério, cara. Assim, para manter uma empresa regular, com funcionário registrado, com estrutura, com emissão de nota fiscal, com recolhimento de imposto, isso tem um custo. É o que o Marcondes falou, isso tem um preço. Tem um preço. Se você quer valorizar o segmento, ter uma boa qualidade de prestação de serviço, você tem que contratar empresas sérias e que isso vai evitar dor de cabeça lá na frente para você. É isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que favorece muito esse cenário. A gente educar o mercado condominial para ficar atento a isso. Porque uma administradora que, na média, para administrar um condomínio X é R$2.000 e aparece uma administradora cobrando R$700, R$900, meus amigos, fiquem certos que ela vai fazer dinheiro de outra forma. É naquele momento que começa a sair o fornecedor A, B, C, que não tinha problema. E aí entra os fornecedores parceiros daquela empresa, aonde está certamente com algum acordo financeiro ali por trás. É preciso ficar atento. Agora, Roberto, na verdade é o seguinte, excelente explanação. Eu queria que tu falasse um pouco da tua empresa. Como começou, quando é que bateu na sua cabeça, porra, eu vou fazer medição de água. Como que tu chegasse até isso aí? Antes de Roberto começar a falar sobre a empresa dele, já aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre custo, é algo que eu queria realmente que você me explicasse, e foi uma das sugestões aí de pergunta dos nossos condôminos. Você cobra um valor de R$5 por apartamento, né? Então é o seguinte, como é que tu consegue vamos dizer assim, rentabilizar com um custo tão baixo? Porque, veja, você cobra R$5 e você entrega vários serviços ao cliente, né? Você entrega a questão me corrija aí se eu esqueci alguma coisa, você entrega a questão da leitura, você entrega a questão do acompanhamento do abastecimento, se por algum momento existir, vamos dizer assim, paralisação ou excesso de consumo, que é o que nós chamamos de vazamento. Você faz o corte naqueles condomínios que no contrato foi aprovada a questão do corte, tudo nesse valor de R$5. Você entrega a cobrança individual de cada condômino. Você, na verdade, é o seguinte, se existir qualquer problema de vazamento, você faz vistoria, né? Isso, se tiver alguma coisa aí, você me corrige. Até agora está tudo certo. Vamos lá. Agora está tudo certo, né? E ainda você faz o seguinte, você entrega um relatório, onde nesse relatório mostra o consumo mensal de cada unidade habitacional, né? E, consequentemente, fazendo um acompanhamento entre o consumo da Compesa e ainda faz a identificação do consumo do poço, fazendo esse encontro de informações, né, entregando para o cliente o que efetivamente ele consumiu e precisa ser cobrado. Como é que eu nunca consegui entender essa matemática, como é que você consegue rentabilizar cobrando apenas R$5 por unidade? Você está querendo virar um concorrente, é isso, né? Não. Você está querendo entender os custos aí? Hoje eu não penso mais sobre isso. Né? É verdade. E você viu onde ele estava sábado, não viu? Eu vi. Inclusive a gente vai conversar sobre aquilo, viu? Fora do ar. Você viu que eu ganhei um presente, viu? João, quando a gente montou a Tecmetria, e isso há 13 anos atrás, eu era de uma fábrica que desenvolvia esses medidores de água. Então, eu tinha um relacionamento muito próximo com empresas que fazem o que a Tecmetria faz, em São Paulo, BH, Rio, Curitiba e uma série de locais. Então, eu conversava com síndicos, moradores, administradores e empresários desse segmento. Naquele momento, eu vi uma boa oportunidade que ninguém tirava proveito há 13 anos atrás. Tinha algumas empresas que faziam, mas não de maneira séria. Estava há quantos anos? 13 anos atrás, Roberto? Há 13 anos atrás eu estava com 24, 25 anos. Vou perguntar isso, anos. Depois eu vou fazer uma brincadeira. Estava novinho. E aí, qual foi o estudo de mercado que a gente fez para avaliar ali se era melhor para a gente entrar naquilo ali ou fazer outro tipo de investimento? A gente procurou meio que copiar o que é um plano de saúde. Quando a gente fala em medição de água, a gente está falando aqui de Pernambuco, onde a concessionária de água é a Compesa, mas a gente trabalha em outros estados. Que, diga de passagem, você foi pioneiro, né? Pioneiro em Pernambuco na individualização de água, né? Na verdade, quem criou a individualização de água já é mais antigo, tem 24 anos, mas era um negócio muito diferente do que a gente começou a fazer. Eu falo aqui em Pernambuco. Não, já tinha, João, já tinha. Já tinha empresas que faziam já há muitos anos, porque a individualização em Pernambuco, o primeiro caso, eu acho que tem 24, 25 anos. A nossa empresa tem 13, então já tinha mais de 10 anos aí que os prédios eram individualizados. Mas é aí que está. Existia a empresa que fazia, mas você, como líder de mercado, administrador de mercado, não conhecia. Então, como é que pode? Então, como é que pode? Então, era muito amador. O que foi que a Tecmetria fez? A gente profissionalizou. E a gente tem um problema grande, que era o seguinte:
se o condomínio pode levar a leitura para a concessionária de água fazer, no caso aqui em Pernambuco a Compesa, por que ela vai me contratar? Se na Compesa é de graça. A Compesa vai fazer a leitura, vai emitir as contas. Por que pagar os R$5 para uma empresa terceirizada, privada, fazer esse trabalho aqui dentro? A gente estudou toda a normativa da Compesa, ouviu síndicos, ouviu administradoras, e eu sempre faço uma analogia com plano de saúde. Existe o serviço público de saúde. Você pode ir no hospital, você pode ir numa UPA e vai ser atendido com todos os problemas que são inerentes ali ao serviço público. Mas tem um plano de saúde. Se você tiver condição de pagar, provavelmente você vai ter um plano de saúde particular. É isso que a gente faz. A gente não concorre diretamente com a Compesa, com a concessionária de água, porque a gente entrega muito mais. Dentre todos esses serviços que você falou, a gente ainda faz vistoria hidráulica em toda a área comum, entrando em reservatório, verificando estanqueidade de piscina, usando equipamentos profissionais que são caríssimos, como geofone, que escuta a tubulação em piso, em parede enterrada, para quebrar exatamente no ponto e identificar um vazamento. Câmeras termográficas que faz um gradiente da parede para a gente verificar onde é que tem infiltração. Essas câmeras chegam a custar R$50 mil e a gente tem elas, são próprias, não são equipamentos alugados. O que foi que a gente fez? Vamos reunir os 18 principais serviços que esse segmento condominial precisa no serviço de medição de água. A concessionária de água só faz 2, a leitura e a emissão de conta. Mais nada ela faz. A gente tem 18 serviços a R$5. Inclusive, entrar no apartamento, regular a boia da caixa acoplada de cada um dos apartamentos dentro de R$5. Então, muitas pessoas estranham, como você está colocando, Roberto, como é que com R$5 por apartamento você consegue entregar 18 serviços, ter qualidade, ser líder de mercado e estar há 13 anos aí com centenas de condomínios? É como se fosse um plano de saúde, um financiamento coletivo. Eu sempre dou um exemplo do meu plano de saúde e da minha esposa. Eu não lembro a última vez que eu fui no médico, mas eu pago meu plano de saúde todo mês. Então, eu estou dando lucro para o plano de saúde. Por outro lado, a minha esposa usa bastante o plano de saúde. Ela está dando prejuízo. Esse financiamento coletivo de milhares de pessoas pagando o plano de saúde faz com que, quando você precise, você faça um exame de R$10 mil, uma cirurgia de R$50 mil. É esse o princípio financeiro do nosso negócio. Eu tenho todo mundo pagando R$5, onde nem todo mundo usa todos os serviços. Mas quando você precisar utilizar, você sabe que o nosso serviço, o nosso hospital vai estar aberto 24 horas para você, com todos os equipamentos mais modernos e com médicos especialistas para cuidar da sua saúde. Roberto, só por curiosidade, esse financiamento, esses clientes que não estão usando aí, importa em quanto hoje? A carteira de cliente da Tecnometria. Eu acho que o Júlio está querendo fazer um plano de negócio mesmo, velho. Eu estou começando a ficar até preocupado também. Nessa brincadeira. E aí, João, imagina o seguinte, a tranquilidade de você ter uma empresa que vai na sua casa, testa o seu medidor, emite relatório, olha a cisterna, olha a caixa d'água, regula a boia de caixa acoplada, porque se você for contratar um encanador por aqui, aquele que está sempre pelo prédio, para regular as boias de caixa acoplada, você vai pagar seus R$50. Você, dentro da nossa mensalidade de R$5, está feito. E a gente tem uma qualidade tão grande de serviço que a gente não tem medo de você ligar para a gente todo mês pedindo serviço. Porque o serviço é feito uma única vez, bem feito, e vai fazer com que você não precise mais. Eu vou na tua casa, Marcondes, regulo todas as boias, mostro como é que o medidor funciona, testo o equipamento na sua presença e você se sente tão tranquilo que você não vai ligar mais. Pelo contrário, você entendeu tanto do assunto que quando o vizinho tiver com dúvida, você vai ser um multiplicador de informação dentro do condomínio. É aí que a gente ganha. As pessoas analisam e falam, pô, um estacionamento de shopping está R$8, eu pago R$5 para 18 serviços 24 horas por dia de uma empresa que é líder de mercado, tá de graça. E o estacionamento do shopping não é 8, não é 9. Tá 9? Pronto, piorou. Eu tenho que aumentar a minha leitura. Então, na verdade, a gente vê esse feedback com os nossos clientes que a gente tem, referente à individualização de água. E ainda tem um serviço que você faz, além desse que você relatou aí todos, que é a questão exatamente seguinte, da produção desse conteúdo, né, informativo, fazendo com que facilite o convívio dos condôminos internamente dentro das suas unidades. Porque é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tem muitas administradoras no mercado, mas elas não se preocupam com isso que nós estamos fazendo, que é nós identificamos a dificuldade de cada um dos nossos clientes com relação à ausência de informação, certo? E a gente tenta transformar isso em conteúdo, que é o conteúdo que está na moda hoje, que é exatamente a mídia. O condomínio não quer ler o regimento interno mais do condomínio. O condomínio não quer ver a convenção, não quer ler a ata. Ele quer saber o seguinte, quer receber um vídeo que fala, foi aprovado na ata isso, isso e isso. As normas do condomínio é essa e essa. Na época da pandemia, nós tivemos até situações
do qual sugestão de cliente esperando, logicamente, o decreto saía, aí o Secov soltava uma nota, o Secov PS soltava uma nota falando sobre cada decreto, o que podia e o que não poderia. A gente teve cliente nosso dizendo, porque você não tem como fazer um videozinho não, dizendo o que pode e o que não pode. Entendeu? Só que é o seguinte, passou de algumas linhas ali, um comunicado, a turma já tem preguiça de ler. Não quer mais ler, né? Ou seja, as pessoas hoje estão recebendo informações de tantos lugares que eles querem até terceirizar alguém para ler para ele, entender e explicar para ele, o que foi definido foi isso aqui, num videozinho rápido, no áudio rápido. O que os clientes querem é isso, mas você ia falar, Marcos. Na verdade é o seguinte, a gente tem esse feedback com os nossos clientes. A gente tem vários condomínios, não só com a Tecmetria, com outras empresas que também fazem medição de água. E no volume de quantidade de unidades, a gente tem 1, 2, no máximo 5 unidades ali que não se conformam com o alto consumo, que não acreditam no serviço. Isso no universo de 3, 4 mil condôminos é até bem aceitável, né? Sempre vai ter, né, Marcondes? Aquele ali Sempre vai ter. E imagina o seguinte, o João falou que um dos serviços que a gente faz é cortar a água e o gás do inadimplente. Eu ainda vou chegar nesse assunto. Então, nesse assunto. Imagina que se eu corto a água de um danado aí, o cara não é muito satisfeito com a gente, não. É verdade. Não é? Agora, Roberto, realmente eu queria que você contasse um pouco aí para o nosso telespectador a história da sua empresa, como começou, de onde que você tirou essa ideia. Você já falou que era representante de uma empresa. Eu era funcionário da fábrica, que é uma fábrica francesa que tinha filial aqui em Recife. Fui o segundo funcionário dessa fábrica, quando ela estava montando a estrutura e selecionando funcionários. E eu entrei, Marcondes, eu tinha uma empresa de informática, que ela existe até hoje, mas não é mais minha, é do meu irmão, que fazia rede cabeada, manutenção de computadores, limpar a memória, todo aquele trabalho de tirar vírus. Essa empresa, essa fábrica, quando chegou no Brasil, pesquisou em algum lugar e encontrou essa empresa de informática, que era minha e do meu irmão. E aí, contrataram a gente para fazer a rede de computadores deles e montar os servidores. Foi aí que eu entrei no mundo de medição, por causa de uma empresa de informática que a gente tinha que fazia manutenção em computadores. Surgiu tanto serviço lá dentro que o presidente do Brasil, dessa filial, me fez o convite para trabalhar dentro da empresa. Ele disse, Roberto, a tua empresa está aqui direto. Eu tenho um monte de contrato com vocês e está ficando caro para a fábrica. Você faz um contrato de manutenção de PABX, de internet, do site da fábrica e está ficando caro, porque cada contrato desse, claro, gerava um valor a mais. E aí, o presidente Jean-Jacques Goudiot, que deu um apoio muito grande para a gente, ele disse, se você não quer vir trabalhar aqui com a gente não, como a empresa estava rodando bem com meu irmão, com meu primo, eu disse, rapaz, eu venho para cá e fico funcionário aqui de vocês. Inicialmente, eu entrei para cuidar da parte de TI como um todo. Depois surgiu uma vaga para a área comercial e aí eu virei vendedor, vender os medidores para concessionária de água, concessionária de gás, construtoras e condomínios. E ao longo do tempo surgiu uma vaga ali para a direção e para viajar falando sobre medição. Eu tive um professor muito importante nesse processo, que foi o professor Adalberto Cavalcante Coelho, foi quem criou a individualização no Brasil. É um engenheiro da Paraíba, mas já mora aqui em Pernambuco há muito tempo. Foi ele quem criou esse conceito de medição individualizada. Foi diretor da Compesa, escritor, consultor internacional. E eu andava com ele, Marcondes, como eu falei até no evento que a gente fez agora, no Rio Mar, a FESíndico, ele estava lá, eu fiz uma homenagem para ele durante a minha palestra, eu era o passador de slide dele. Eu ia para Itu, ia para Campinas, ia para São Paulo, ia para Curitiba, e a minha função com o professor Adalberto era carregar a mala dele, fazer o check-in no hotel, ligar o computador, montar uma mesa com mostruário e atender as pessoas, meio que filtrar ali quem era interessante ou não e direcionar para o professor. E aquilo foi uma escola, rapaz. Se eu pudesse passar mais 5 anos naquele trabalho ali, eu passaria, porque eu aprendi muito. Aprendi muito vendo ele trabalhando, vendo como ele se relacionava e como ele apresentava. Isso faz tanto tempo que naquela época não tinha o tal do passador. Então, quem é mais antigo aqui sabe que ficava alguém no computador e o palestrante olhava e fazia assim, ou ele fazia assim, e eu ficava passando slide. Então, eu brincava... Eu já ouvi falar sobre isso. Já ouviu falar. A cabeça branca não nega. A cabeça branca é porque eu pinto, pô. Ah, tá certo, é charme. E aí, pessoal, eu ia passando o slide dele. Então, meio que na brincadeira a gente ficou dizendo, Roberto é o passador de slide de Adalberto Cavalcante Coelho. E aquilo foi uma escola tremenda para mim. Não é todo mundo que sabe apertar um botão, né? Não é todo mundo na hora certa, não é qualquer hora. E aquilo me fez olhar as empresas que faziam individualização e quando a gente resolveu criar a Tecmetria, porque eu vi naquilo uma oportunidade de negócio,
Como eu conhecia dezenas de empresas em todo o Brasil, eu fiz um estudo não só dos R$5, da cobertura de serviços, do que eu podia prestar, mas do que tinha de melhor em cada uma dessas empresas que eu atendi durante muito tempo, no Brasil todo. Então a empresa A tinha essa qualidade, a empresa B tinha aquela qualidade. Isso foi um estudo muito grande que a gente fez para montar o nosso modelo de negócio. E aí a empresa nasceu fruto da observação, do aprendizado, da humildade de estar com alguém que entende muito e hoje é uma referência para a gente, sempre foi, e da necessidade do mercado. A gente viu que o mercado tinha uma dor, tinha uma necessidade. E eu via que tinha muita informação, mas tudo pulverizado. Cada um fazia de um jeito, cada um com uma coisa boa. A gente juntou tudo isso e montou a Tecmetria. E hoje a Tecmetria é referência nacional para todas as empresas. No mercado nacional, a Tecmetria é referência em marketing, em instalação, em padrão de qualidade, em seriedade, porque na área de construção, de manutenção, geralmente a gente tem empresas que começam e não terminam, que abandonam a obra, abandonam o serviço. A gente tem muito prazer em falar e realmente estufa o peito para dizer que a gente entregou todas as nossas obras, todos os nossos serviços e tem cliente na nossa carteira aí, a grande maioria, 500 condomínios que estão com a gente há 13 anos, 10 anos dentro de casa. Mas nasceu por causa disso. Nós sabemos que você é uma referência, essa semana a gente foi para Enacon, né? Quando nós chegamos lá, concorrentes seus lá de fora vieram nos recepcionar, foi, Marconi? Foi. Ô, rapaz, como é que nós fazemos para entrar no mercado lá de... Rapaz, o mercado lá, logicamente, a gente tem essa relação de amizade, Roberto, de respeito. Essas perguntas de João, nenhuma delas é por acaso, entendeu? Ele está anotando ali, toda vez que você está falando, corta a câmera, ele está anotando ali. Pô, como é que ele faz essa composição? Ele vai ficando vermelho. E é porque vocês não estão, vocês não estão percebendo, mas ele começa a balançar a perna bem rápido debaixo da mesa. Mas na verdade, a gente realmente foi, vamos dizer assim, consultado, chegamos até a ganhar um prêmio, mas esse trabalho que você desenvolve, logicamente não desmerecendo as outras empresas hoje que estão no mercado de maneira nenhuma, mas nós como administradora, nós sabemos, nós temos o termômetro, né, da qualidade do serviço que é bem prestado. Então, nós não seríamos hipócritas de, por exemplo, de não reconhecer o trabalho que é desenvolvido pela sua empresa, né, de, por exemplo, de não fazer eventos junto com você, de não reconhecer o investimento que você faz e o compromisso e a seriedade que você tem frente ao mercado, de fazer esses investimentos que não está na nossa planilha de custo quando nós ofertamos o serviço para nosso cliente, né? Esses investimentos que nós fazemos, como nós estamos fazendo hoje, né, de subsidiar todos esses custos de propaganda, de conteúdo, de material, a gente, na verdade, o seguinte, tira da nossa margem de lucro para investir, para entregar ao nosso cliente algo que nós esperamos, né, que vai trazer uma facilidade no entendimento e reconhecimento do nosso trabalho. E isso a gente reconhece, não só a nossa empresa, mas outras empresas no mercado que têm a mesma visão, reconhecem esse trabalho que você desenvolve. Eu fico muito feliz. Obrigado, João e Marcondes. Isso estimula muito toda a nossa equipe a continuar trabalhando de maneira séria. E quando a gente abriu a empresa 13 anos atrás, vocês foram uma das empresas que deram apoio para a gente, estenderam a mão. E naquele momento a gente não tinha histórico, a gente não tinha cliente, a gente não tinha rede social. E foi importantíssimo vocês acreditarem e falar, não, vamos acreditar aqui, botar para rodar esse projeto e, claro, monitorar, acompanhar, como vocês sempre fizeram, cobrando qualidade. Mas, Roberto, falando de quando você começou há 13 anos atrás, eu sempre tive uma dúvida sobre aquele cabelo seu que você usava. Era promessa aquilo, tua mãe... Era promessa. Ô, João, era o charme, rapaz. E não era só cabelo, não. Era brinco. Era brinco, mas ele tirava quando ia para reunião, ele puxava o brinco assim, botava no bolso. Eu tirava o brinco para não perder 1 ou 2 votos. Tem sempre alguém com preconceito, né? Então, assim, eu tirava o brinco porque eu disse, vai que alguém não gosta de brinco, eu vou perder 1 ou 2 votos ali na aprovação. Mas, Roberto, hoje você tem vontade de botar o brinco de volta? Não, passou a fase. O cabelo branco, rapaz, a gente abriu a Tecmetria muito branco, novo. Não, grande. Longo. O cabelo longo. Eu abri a empresa muito novo. E eu acredito muito que não é na idade. Eu tive esse problema no início da Tecmetria, quando a gente oferecia muita coisa, mexia com valores altos, eu sentia insegurança na administradora e no síndico em dar aquele crédito, em confiar. Eu vou fechar um contrato de R$300 mil com um guri que está chegando aqui de 23, 24 anos, sem histórico nenhum, de cabelo grande e brinco. Para mim, naquele momento, aquilo para mim não era problema. Tatuagem, brinco, não faz a pessoa, não faz o caráter da pessoa. E realmente não faz. Mas nós não podemos desconsiderar
que a sociedade estabelece alguns Sim, parâmetros, sim, e esses claro. parâmetros são parâmetros que, de qualquer forma, a gente, vamos dizer assim, se baseia nele, a gente segue, até nós mesmos fazemos os nossos julgamentos baseados Na nisso. verdade, Às vezes é até inconsciente, né? Você olha e faz um pré-julgamento ali que vem de tanta coisa, vem da criação, vem do ambiente que você estava. E naquele momento eu não tinha muito essa preocupação. Confesso que eu não tinha muito essa preocupação. A gente sabe disso. Eu não ia. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Então, algumas pessoas chamam, o cabeludo chegou, não sei Mas o que era, tal. tinha algum cliente, João, chama aquele cabeludo para apresentar aquele negócio da individualização de águas. Eu já escutei uma analogia interessante. Hoje, Roberto está parecendo com o Rodrigo Wilbert. Quando conhecemos ele, ele parecia com Fernanda Lima. Mas era bonita do mesmo jeito. Era bonito do mesmo É. jeito. Então tá aí, então pronto. É o que vale. Agora, Roberto, falando dessa questão de assembleia, eu tô recebendo até aqui uma mensagem, eu queria ver se tu consegue pedir pro teu pessoal ir lá no condomínio religar a água do condomínio É que brincadeira. foi eu não cortada faço aí na isso não, eu fico já assustado. Viu? Pode cortar, não pode cortar. A gente tem um juízo de valor já bem definido sobre isso, né, João? Agora a gente Certo. quer escutar quem vai lá com a tesoura e corta a água de inadimplente. Marcondes, esse assunto de cortar água, gás e até energia de unidades inadimplentes já foi muito mais polêmico. Hoje em dia está mais tranquilo. Qual é o princípio jurídico que a gente tem para sugerir isso para os nossos clientes como ferramenta para combater a inadimplência dentro de um prédio? A cobrança judicial ela continua existindo, a eventual negativação do condômino continua existindo, a cobrança administrativa, claro, vai continuar existindo. Mas em alguns momentos isso não funciona ou não é tão rápido quanto poderia ser. Lá atrás, quando a gente começou a prestar serviço, isso não foi uma coisa criada pela Tecmetria, algumas empresas de São Paulo já faziam isso, cortar a água do apartamento inadimplente. Aquilo criou uma série de decisões favoráveis e algumas contras. A gente começou a estudar o assunto, sabe? Assim, aonde é que está o problema dessas que o condomínio perdeu, dessas ações que o condomínio perdeu aqui? E aí, depois de um estudo de caso bacana, depois de 1 ou 2 pareceres jurídicos naquela época que a gente fez e conversar com alguns advogados que são especializados na área condominial, a gente entendeu que era perfeitamente possível cortar água e gás da unidade inadimplente. Por vários princípios. Um que a gente pode trazer aqui é que não existe nenhuma proibição legal para que o condomínio faça o corte da água ou do gás. Porque dentro da área condominial, o que vale é o convencionamento das partes ali. O que é que cria leis e regra entre as partes? Condomínio e condôminos. É a convenção e o regimento interno. Mas tem uma condição. Muita gente fala que a Assembleia é soberana, ela não é soberana. Ela é soberana, contanto que ela não vá de encontro à lei, o que ela Código não vá de Civil. encontro ao Código Civil ou a qualquer outra lei que Nenhuma legislação exista. superior, né? Exato. E a gente pesquisou muito para encontrar alguma coisa que proibisse o condomínio de cortar água de um apartamento inadimplente. Então, ponto 1, não existe nenhuma proibição municipal, estadual ou federal que proíba o condomínio cortar água da unidade inadimplente. Primeiro ponto. Segundo ponto, no direito privado, tudo que não é proibido é permitido. É permitido, é. Então, se não é proibido e é permitido, e eu moro numa copropriedade, onde o direito coletivo sobrepõe o direito individual, eu posso convencionar. Se eu posso convencionar isso, eu preciso criar os critérios, as regras. Era aí que estava o ponto que esses condomínios perdiam pelo Brasil, que era a falta de convencionamento, era a falta de aprovação em assembleia. Os condomínios que perdiam as ações é porque foi uma deliberação só do síndico iniciar o corte de água, no máximo síndico e conselho, não era discutido em assembleia. Ou interpretar a convenção de maneira equivocada, achando que... Exato, que talvez alguma coisa lá permitisse ou proibisse, e aí a gente começou a criar um padrão. Então, eu preciso aprovar em assembleia esse procedimento para que ele seja um procedimento válido para aquele condomínio. Eu preciso medir a água individualmente, porque isso é a base de tudo. Depois de medir a água, eu preciso cobrar a água. Muitos condomínios fazem só uma medição para controlar consumo, vazamento, qualquer desvio, mas não cobram. Então eu preciso medir, preciso cobrar. O condômino precisa ficar inadimplente. E o inadimplente, ele só está sujeito ao corte de água com o prazo igual ou maior ao que estaria sujeito ao corte pela concessionária do Estado. Então, aqui em Pernambuco, a Compesa cobra a partir de 30 dias. Então, o condomínio não pode aprovar corte de água com 10 dias de vencido o boleto. Por quê? Se ele estivesse cadastrado na concessionária, seria 30. Então, o condomínio não pode criar roda. Esse é um outro ponto. O outro ponto é o seguinte, eu tenho que notificar a unidade inadimplente.
Porque ele pode ter pago e por um problema de compensação de sistema não foi identificado o pagamento dele. Ele tem que ter prazo suficiente para sanar o débito dele, para negociar, para se manifestar de alguma forma. Isso eu quebro ali qualquer argumento dele contrário numa eventual ação futura contra, dizendo que não foi notificado, que não teve prazo, que não sabia, que foi pego de surpresa e foi constrangido. Então, note que a gente tem o princípio jurídico de não enriquecimento ilícito da unidade, de que o direito coletivo sobrepõe o direito individual e de que, se não é proibido, eu posso convencionar. A partir disso, eu estou medindo, eu estou cobrando, venceu, eu notifiquei e aí ele foi cortado. A gente tem diversos casos e nenhuma ação perdida, pelo menos em nome da nossa empresa, contra o corte de água e gás, quando feito levando todos esses requisitos aqui em consideração. A finalidade de individualizar a água, o gás ou a energia, porque a gente também faz empresariais, não é cortar a água de ninguém, não é cortar o fornecimento de ninguém. A intenção não é essa. A intenção é economizar, é ser justo, cada um pagar o seu. Mas não se cabe, João e Marcondes, eu pagar minha taxa de condomínio em dia e tá pagando não só as despesas do cara, mas pagar a água do cara, pagar o gás do cara. E muita gente fala o seguinte, Roberto, isso é constrangedor. Constrangedor é você ficar devendo. Constrangedor é eu pagar a sua vida, o seu uísque, e você manter a taxa de condomínio atrasada. E todo ano eu tenho que aumentar um pouco mais, porque a previsão orçamentária tem um item lá chamado percentual de inadimplência, porque as contas têm que ser pagas. E eu procuro dar sempre um exemplo para ficar mais fácil para os condôminos entenderem o poder de convencionamento de um regimento interno e de uma convenção. Ninguém teoricamente, poderia ser proibido de entrar com um cachorro, um gato, bem de saúde, vacinado na piscina. Concorda? Eu desconheço qualquer lei municipal, estadual ou federal que proíba eu entrar com meu pet dentro da piscina do meu condomínio. Tem alguma coisa que fale sobre isso? Vocês conhecem? Regimento interno. Aonde é que está? No regimento interno. Perfeito. Veja, eu não tenho nada maior que me proíbe. Então eu posso convencionar. Se eu hoje entro com meu pet dentro da piscina, eu sou notificado, eu sou multado, e se eu faço isso repetidas vezes de maneira inconsciente, eu posso ser caracterizado como condômino antissocial e ser proibido de usar o meu apartamento. Se eu posso ter uma dimensão dessa, imagina deixar o camarada sem água. Eu posso convencionar isso sim, e aquilo ser regra para favorecer a coletividade. Ainda é um assunto polêmico para umas pessoas ou outra, eu acho super válido, porque quando eu corto, aquele inadimplente vai fazer o processo inverso. Em vez de eu entrar na justiça para cobrar o débito dele, quando eu corto a água dele, se ele tiver dinheiro, porque normalmente 90% paga, 10% vai para a justiça para questionar alguma coisa. Quando esses 10% for para a justiça, na própria petição inicial dele, ele vai reconhecer, doutor, eu tinha 10 mil de inadimplência, o que não justifica cortar a água, aí o meu processo de cobrança, eu faço uma reconvenção naquela ação, fica muito mais fácil cobrar aquele inadimplente, porque o reconhecimento da dívida já vem da própria crítica que ele está fazendo. Na verdade, é criar critérios na Assembleia, desde o corte até a religação. A convenção, o edital de convocação da Assembleia já tem que estar especificado. Já tem que estar especificado. Você bota lá, aprovação dos critérios e procedimentos para corte de água e gás das unidades inadimplentes. Esse é o texto. Bota isso no seu edital. No dia da Assembleia, tem um texto padrão que você deve ler, com todos os critérios. Qual o prazo da notificação, de religação, de corte? Outra coisa, se o camarada for lá e destruir o medidor, fraudar, tirar o corte, o que acontece? Qual é a penalidade para ele? Vamos seguir o padrão da convenção ou do regimento interno, 50% da taxa condominial de multa, 30%. Tem um texto que a gente tem padrão, já feito pelo nosso jurídico, para constar em ata. E você registra aquela ata em cartório só para dar uma validade maior e ciência e validade para terceiros ali. Feito tudo isso, rapaz, faz milagre. A probabilidade de perca é quase zero, né? Só a pressão psicológica, Marcondes, de ter um informativo no elevador de uma empresa terceirizada que é paga para aquilo, dizendo, pessoal, a gente vai começar a cortar a água das unidades inadimplentes a partir do dia 10. Quem estiver devendo, por favor, procurar a administradora no telefone e tal. Veja como é diferente um comunicado desse, vindo da nossa empresa, do que o próprio síndico fazendo um comunicado que os condôminos não vão dar muita atenção, não vão acreditar muito não. Por quê? O condômino inadimplente ele vai olhar e dizer, opa, essa empresa está sendo paga para isso. Se o cara botou isso aqui, é impressionante que só a possibilidade de ter a água cortada, o gás cortado, já recupera parte da inadimplência. Quem paga para ver, a gente mete a tesoura. Mas, Roberto, nós deixamos você falar bastante aí, porque, logicamente, esse podcast nosso da Ability, ele tem como objetivo também esclarecer os nossos condôminos, os nossos síndicos, né, administradores. E é exatamente esse critério que nós utilizamos, nós construímos essa narrativa junto ao longo desse tempo,
fomos equacionando cada processo, cada condomínio que ia se individualizando, nós íamos exatamente fazendo esses ajustes, né? E durante esse histórico todinho que nós temos, né, que nós de qualquer forma trabalhamos junto, quando eu digo trabalhamos junto é frente aos condomínios, prestamos serviços junto aos mesmos condomínios, nós nunca tivemos um histórico, né, de termos, vamos dizer assim, perder uma ação por consequência de uma cobrança, a não ser um caso específico, mas que o devedor, ele descaracterizou a cobrança, né, o corte de água, porque ele tinha um problema pessoal com o síndico e o síndico com ele. É o que foi que ele fez? Ele trouxe para dentro do processo, né, problemas que existiam internamente entre o síndico e ele, e aí o processo tomou outra ordem que não era o corte específico de água, né? Ou seja, a alegação dele de um corte indevido. Nós, por incrível que pareça, existia um processo, que eu não vou citar nomes, de um determinado condomínio que nós realmente pensávamos que iríamos perder, porque ele morava com a mãe e a mãe era uma pessoa de idade, né, Marconi? Esse foi engraçado demais. Esse foi engraçado. Só que esse condomínio dele não pagava água, não pagava consequentemente o condomínio, mas o cara tinha um carro importado na garagem. O camarada viajava para a Europa, passava 3 meses na Europa e o cara não pagava o condomínio de maneira nenhuma. E aí o condomínio... Rapaz, na verdade, João, desculpa te interromper, ele tentou coibir, sanar essa questão da ação judicial por várias situações. Entrou na justiça comum, até na delegacia ele prestou queixa. E quando ele não encontrou mais brecha nenhuma, ele chamou a mãe para morar no apartamento dele e entrou no juizado do idoso. Então a justiça, a gente sabe como funciona, nem avalia direito a situação, mandou religar água com 48 horas. E assim foi feito. Mesmo assim, no trâmite do processo, ele acabou perdendo do mérito, ele perdeu. a ação. Perfeito. Então, assim, subterfúgios judiciais tem vários. Tem. Mas, realmente, o que o João está falando, o que você colocou, a eficácia desse processo é muito interessante. Vale a pena, eu sugiro, correr esse risco para que a gente tenha uma... O dinheiro é tudo no condomínio. Sem dinheiro, a gente não paga o porteiro, a gente não faz nada. Não paga água, não paga luz, não paga gás. Acaba tendo, inclusive, que fazer taxas extras, taxas complementares para recompor aquela inadimplência. Então, quando a gente bota em pauta essa questão do corte de água, seguindo todos esses critérios que você bem mencionou, a gente tem um retorno muito interessante. Possibilidade de êxito excelente. Exatamente, vale a pena correr o risco, né, João? Agora, Roberto, você como prestador de serviço para condomínio, e nós também passamos por essa dificuldade, você trabalha de uma certa forma ligado muito à Compesa, né? Por exemplo, os altos e baixos da Compesa terminam de uma certa forma interferindo no teu trabalho. E no nosso também. Por quê? Porque as previsões orçamentárias dos condomínios, quando nós fazemos orçamento, né, estimamos os valores para cada conta financeira que compõe a taxa condominial, e a Compesa é a segunda despesa maior do condomínio depois de folha de pagamento e encargos. E diferente da folha de pagamento, a Compesa é uma das despesas que ela tem uma facilidade muito grande de estourar. Né? Não tem controle, na verdade, dessa conta. Não tem controle, né? Por exemplo, nós agora estamos tendo problema em vários condomínios, em várias administradoras, né? Eu participo do Café com Prosa, que é um grupo de empresários de administradora dentro do Secov, no qual eu também recebo essas informações dos outros empresários que administram vários condomínios igual a nossa empresa, e está generalizado por vários condomínios aí, as contas que, por exemplo, tem um condomínio mesmo que a conta era em média 12, 13 mil reais, e as últimas contas veio na ordem de 30 e poucos mil reais, né? E outros condomínios que pagavam 6, 7, passou para 18, 19 mil reais. Quando existe esse impacto, quando existe essa discrepância nessa cobrança, né, existe a cobrança do cliente para com a técnica, está errada essa leitura, veio errado, você fez a cobrança errada, esses questionamentos, como é que é tratado isso no dia a dia? Porque o cliente, na verdade, ele não quer saber que o problema é a Compesa, né? Seja na falta d'água, seja na cobrança excessiva. Ele quer saber que tem um prestador de serviço ali que ganha R$5 dele e você tem que dar, vamos dizer assim, solução ao problema dele. Como é que você se depara com essas situações? João, a dúvida do cliente é sempre válida. Então, assim, ele está sempre no seu direito quando ele tem dúvida e cabe à nossa empresa, como especializada e contratada para aquilo, esclarecer.
Você disse certíssimo, a conta de água ela é extremamente sensível. E eu acredito que seja a única grande despesa do condomínio que tem essa flutuação de valor. Você faz um provisionamento de 10 mil e, de repente, no mês 2, vem 15 mil. Por que isso acontece? A tarifa de água ela é progressiva. Quanto mais água você consome, mais cara a água vai ficando. E aqui em Pernambuco, quando a gente tem cobrança de esgoto, esgoto é 100% do valor da água. Então veja que eu sou penalizado numa tarifa progressiva e eu sou penalizado pela cobrança de 100% de esgoto. Aí a explicação de alguns condomínios que controlam consumo e valor, que falam o seguinte: Roberto, minha conta em volume de água aumentou 20%, mas o valor aumentou 80%, exatamente por causa da progressividade da tarifa. O valor de cada 1.000 litros de água, cada metro cúbico, começa hoje aqui em Pernambuco em R$10 e termina em R$43. Então veja o quanto a água vai ficando cada vez mais cara. Aí, João, condomínios que não têm individualização, que não têm controle de medição, um vazamento de caixa acoplada de um apartamento ou da área comum faz com que todo o condomínio seja penalizado. Você tem 95% do prédio economizando, tem um ou outro com vazamento com uso inconsciente. Aquela parcela muito pequena de usuários de condomínios vai fazer com que todo o condomínio seja penalizado, saindo da primeira faixa, do primeiro custo, para o segundo, para o terceiro, até chegar na última. Então, o primeiro ponto a levar em consideração é que água realmente é algo sensível. E quando a gente fala de vazamento, a gente está falando de um potencial de desperdício de água de 10 litros por minuto numa caixa acoplada. João, 10 litros por minuto significa quase um carro-pipa por dia. Você pode pegar no seu banheiro, dar descarga, que ali tem mais ou menos 10 litros, que menos de um minuto a sua caixa está cheia para dar descarga de novo. Se você considerar 10 litros vezes 60 vezes 24, dá 14 mil litros por dia. Um caminhão-pipa tradicional tem 15 mil litros. Então, aí a explicação. Não só o uso irracional, o uso sem controle, mas também os vazamentos. Quando um síndico, uma administradora ou um condômino vem com essa dúvida, a primeira coisa que a gente faz é entender o que é o histórico dele. Qual o consumo daquele condomínio, qual o consumo daquela unidade. Vamos testar o medidor dele, validar se ele está calibrado, ele está medindo corretamente. Ou seja, passa 1 litro, ele roda 1 litro. Passa 2 litros, ele roda 2 litros. Está tudo certinho? Tá. Vamos entrar no apartamento. Entra um daqueles 18 serviços que a gente comentou há pouco. Vamos vistoriar toda a área comum, se o consumo for da área comum, que está muito alto. Vamos vistoriar todo o apartamento. E aí, normalmente, a gente encontra algum tipo de problema. Um vazamento na caixa acoplada, um filetezinho de água que está passando constantemente 24 horas, 30 dias no mês. Imagina o volume marcante que é aquilo. E muitas pessoas, por não ver a água no chão, acham que aquilo é pouca coisa, mas não é. O volume de água é muito grande. Então, a nossa empresa, diferente da concessionária de água, que não faz esse atendimento presencial, pessoal, de ir lá e mostrar para você em loco o que é que está acontecendo e tirar todas as dúvidas, a gente vai lá e faz tudo isso e a gente consegue sanar ali 99% dos problemas. E uma coisa importante, isso não quer dizer que a concessionária não erre. Muitas vezes essas contas não é problema de vazamento, não é problema de falta de uso consciente, é porque a leitura do medidor da entrada do condomínio foi feita errada. O medidor está com problema. Aí entra um outro serviço nosso, que é validar a conta da concessionária. Pessoal, a conta era 10 mil todo mês, veio 20 mil. Pode ser que seja vazamento, mas pode ser que seja um erro de cobrança da concessionária. Quem é que vai descobrir isso? A Tecmetria, que é uma Roberto, empresa especializada. No que você está falando aqui, eu estou recebendo aqui de um cliente nosso, né, que está insatisfeito, inclusive tem contas que está em revisão na Compesa, e ele mesmo se dispôs a fazer isso, inclusive ele não era síndico em gestões anteriores, ele está síndico há 1 ano e pouco, e ele está fazendo um levantamento, vê o que ele está levantando. Ele está levantando que, historicamente, nos meses de novembro e dezembro, as contas de água sempre estouram no condomínio dele. Isso é um levantamento que ele está fazendo do condomínio dele e está também, vamos dizer assim, incentivando os condomínios vizinhos. O que é que ele quer identificar? Ele quer identificar se existe meses específicos do ano do qual o seguinte, as contas de água estouram, entendeu? Existem alguns perfis de condomínio que o consumo aumenta.
período de férias, condomínios de praia. Condomínio de praia, para vocês que fazem administração de condomínio, sabe que a conta de energia e a conta de água no período de baixa estação é uma, no período de alta estação é outra. Então você meio que faz a média anual ali para ter arrecadação. Que já é previsto, né? Que já é previsto, né? Mas existem algumas coisas que podem levar a esses picos de consumo. Erro de leitura da concessionária, um período de férias maior e aí você recebe visitantes, recebe pessoa no seu apartamento e muda o perfil. Limpeza de fachada. Tem muitos condomínios, muitos síndicos que falam, Roberto, minha conta subiu 2, 3 mil reais. A gente pergunta, tá tendo algum serviço? Tá, limpeza de fachada. Eu digo, pô, tá explicado. Você tem 8 funcionários terceirizados tomando banho, usando água e tem a água da própria lavagem da fachada que está sendo feita. Você fez alguma coisa na sua piscina? Ah, fiz. Eu tive uma piscina. A gente tem um condomínio muito grande aqui em Pernambuco, com mais de 1.000 apartamentos, que a piscina estava com uma série de problemas de infiltração e teve que fazer a impermeabilização por completo. Então, toda a água que estava lá dentro se perdeu e teve que colocar novamente. Então, naqueles meses que o serviço foi bem longo, o consumo de água da área comum ele foi maior. Existem alguns motivos de uso que aumentam a conta de água, existem alguns motivos também técnicos que aumentam a conta de água. Algumas pessoas me comentam dessa impressão. Roberto, eu tenho a impressão de que a concessionária de água no final do ano aumenta a conta e eu acho que é para pagar o 13º dos funcionários. Eu não entro nessa discussão. Eu não queria falar isso não, mas é mais ou menos isso. Veja, agora não só ele não, viu? Tem vários clientes. Merece um estudo de caso, mas eu não entro nessas teorias da conspiração, esse negócio não. Eu acho que pode ser mais uma coisa importante. Ele já fez de 4 anos aqui, coincidentemente, eu vou fazer dos outros condomínios. Ele está dizendo o seguinte, que no mês de outubro, novembro e dezembro, historicamente, né, sem explicação, porque eu sei que essa explicação sua aí faz sentido. Se é um período de férias, se existe algum serviço, mas outubro não existe férias, novembro não existe férias, dezembro não ainda. A gurizada já está entrando, agora, né? Janeiro sim, fevereiro... Tem muita gente que vem de fora de visita, mas historicamente aí ele já está em 4 anos, ele está pegando que realmente as contas de outubro, novembro e dezembro tem um histórico bem significativo de uma cobrança normal. Eu vou estender esse levantamento aí para os outros condomínios para identificar realmente essa interrogação Uma coisa dele. que eu posso observar é o seguinte, João, realmente estamos no ramo errado, porque eu estou percebendo que não é só questão de leitura individual que devemos fazer, devemos vender água. Porque se com essa situação a gente consegue pagar o 10º da gente, a gente realmente tem que investir num local. Agora, Roberto, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte, todo mundo fala sobre isso. A tal da entrada de ar é a primeira pergunta. Existe isso? Não existe? Isso realmente compromete o valor final da conta de água, certo? E a segunda pergunta é que, inclusive já passou até em grandes reportagens aí, de emissoras grandes, certo? Que eu fiquei olhando assim, na verdade eu não acreditei e quero que você comente sobre isso. Para economizar a minha descarga, eu pego uma garrafa de 2 litros, eu encho de água, coloco dentro da minha descarga lá, faço uma oração... Acoplada. Acoplada. Essa mesmo. Coloco lá, faço uma oração e isso promete uma redução de 50% das minhas despesas. Queria que você comentasse essas 2 situações. Vamos lá. Primeiro ponto sobre a questão de ar. Os medidores tradicionais, os mais comuns de ser utilizado na área residencial, são medidores mecânicos, medidores taquimétricos. Um dos testes que a gente faz em fábrica e em bancada certificada do Inmetro é com ar. Então, esses medidores, se passar ar, ele vai ser registrado como se fosse água. Isso é verdade. Existe uma informação da Compesa hoje, Roberto, que os medidores novos do qual estão sendo substituídos, ele não faz mais essa aferição de ar, né? Esse é o medidor mecânico que eu estou falando, que ele vai registrar ar como se fosse água. Que é a grande maioria que existe hoje instalada. Mas, Roberto, esse percentual dessa medição de ar realmente compromete a leitura no final? Eu queria... Depende. Para a gente entender bem como é que funciona essa questão do ar na rede. Eu tenho 2 cenários. Um cenário é o medidor de calçada, é o medidor de entrada do imóvel, o macromedidor. Outro cenário é a medição individualizada. Então vamos lá. Tradicionalmente, os medidores mais comuns, 99% do parque de medição que a gente tem instalado aqui, são os medidores mecânicos. Se você pegar o medidor na mão e assoprar, ele vai rodar. Como a densidade do ar ela é muito menor do que da água, você vai ver o medidor rodando muito rápido. Por isso que tem gente que faz vídeo na internet e fala, rapaz, meu medidor está rodando e está rodando mais rápido do que com água. É verdade. Imagine que você está dentro da piscina correndo, você corre mais lento. Se você está fora da piscina e você começa a correr, a resistência é menor.
aí você corre mais rápido. Mesma coisa com ar. Se o ar passa no medidor, roda mais rápido porque a resistência é menor. Quando tem água, roda, ele é projetado para medir água. Mas aí eu tenho 2 cenários totalmente diferentes. Na entrada do seu condomínio, quando eu tenho um medidor e falta água da concessionária, o ar entra nessa tubulação que tem 1 quilômetro, 70 centímetros de diâmetro, 1 metro de diâmetro, tubulações extensas, o ar entra. Ficou sem água durante 2, 3 dias. Quando a água retorna da companhia de água, aquele ar que ficou preso na tubulação, ele vai sendo empurrado pela água que está sendo abastecida. Para os medidores. Vai sendo empurrado para os medidores. Então vamos dizer que na nossa rua aqui, a gente tem 10 imóveis. A gente tem 5 imóveis que estão com registro da entrada fechado. E tem 5 com registro aberto. Esse ar vai entrar nesses imóveis que estão com os registros abertos e vão ser contabilizados como se fosse água. E aí o consumidor vai pagar. Aí respondendo a sua outra pergunta, isso é muito, é pouco, interfere? Veja o seguinte, quanto mais alto tiver aquele empreendimento, em bairros maiores como Aldeia, Torre, algumas localidades que eu estou acima do nível do mar, Mas vai ter entrada de ar. mais vai ter entrada de ar. Porque na hora que a água estiver chegando, a tendência é o ar subir e aí eu tenho uma incidência de ar maior nos imóveis que estão mais altos. E por que a Compesa ela é contra a colocação daquela chamada ventosa, né? Aí isso vai ser contabilizado como água. Qual era a solução para isso? Instalar o eliminador de ar, que é a ventosa, ou o bloqueador de ar. Quando a gente fala de eliminador de ar, imagine uma panela de pressão com aquela saída de ar. É exatamente aquilo. Seria instalado antes do seu medidor o eliminador de ar, ou seja, ele vai expulsar o ar. A Compesa não permite, e as concessionárias do Brasil todo não permitem. Mas veja bem, dentro do seu conhecimento, a Compesa tem o direito de não permitir que o cliente, vamos dizer assim, se previna se proteja dessa cobrança, porque é uma cobrança indevida. É uma cobrança indevida. A concessão do Estado para a concessionária, para a Compesa, no caso aqui em Pernambuco... É para vender água, não é ar? É para vender água, não é ar, perfeito. É basicamente isso. Mas ela dá a autoridade até o macro medidor para a concessionária. Então a gente não pode mexer em nada do medidor para trás. Como o eliminador de ar tem que estar antes do medidor, porque ele tem que eliminar o ar antes que seja contado no medidor. A concessionária não permite, se você colocar, você é multado. Não se pode mexer em nada antes que exista do seu medidor de calçada ou de muro. O segundo equipamento que não tem a mesma eficiência, não funciona como o eliminador de ar, é o bloqueador de ar. O bloqueador de ar, como o próprio nome está dizendo, ele não elimina o ar, ele bloqueia a passagem de ar. Ele é uma válvula de retenção meio que inversa, que pela densidade e a pressão que está passando ali, ele vai fechar ou vai abrir. Então, se eu tenho instalado no meu imóvel e vem ar, ele fica fechado. Quando começa a chegar água e a pressão está maior, ele libera a passagem. Então, ele não é 100% eficiente porque vai continuar passando um pouco de ar. Esse eu posso instalar porque ele é instalado depois do medidor. Então, ele traz um problema que é o seguinte, ele não funciona 100% como os fabricantes prometem, então tem muita propaganda enganosa sobre o bloqueador de ar. E o segundo ponto é que, na maioria das regiões, a pressão não é tão grande de água. Então o condomínio já tem problema de abastecer a cisterna com a pressão que está. Aí você bota um bloqueador de ar que vai fazer um ponto de perda de carga. A pressão vem e ela passa a ficar menor a partir daquele momento. A gente teve um cliente que eu vendi o bloqueador de ar aqui na Navegantes, condomínio muito bom, grande, nosso cliente de água. Tinha muito ar entrando no medidor. Eu botei o bloqueador de ar, tudo instalado, tudo funcionando e fui embora. 2, 3 dias depois a síndica liga louca dizendo que acabou a água e os moradores estavam pé da vida. A gente foi verificar o que estava acontecendo. A vizinhança com água, entrando água, mas entrava muito pouco, porque a pressão naquela semana estava muito baixa de abastecimento. Com o bloqueador, a água não tinha força para liberar a entrada e encher a cisterna. Os moradores foram consumindo água, não entrou na mesma proporção e o prédio ficou sem água. A gente analisou durante 1 dia, 2, mas resultado, tiramos o bloqueador para aquele prédio, não serviu mais e a gente teve que pagar 2 carros-pipas para abastecer o prédio rápido, porque a Compesa não ia dar vencimento de abastecer tudo. Isso foi uma experiência bacana para a gente entender que o bloqueador não serve para todo condomínio. Eu preciso ter uma pressão muito grande e um reservatório muito grande para que o volume de água vai passar a ser menor, não chega ao ponto de colocar em risco a unidade ficar sem água e termina causando prejuízo, porque se for comprar água de carro-pipa, o que era para economizar terminou virando prejuízo. Então não é mito que os condomínios terminam pagando ar. Isso, condomínio não, condomínio. Claro, o condomínio é composto de condôminos, mas para a gente separar. Aqui a gente está falando, pessoal, de medidor de calçada ou medidor de muro, da entrada.
Como é que soluciona isso, então, de maneira segura? Eliminador, eu não posso instalar. Bloqueador não resolve 100% e pode gerar outro problema. Como é que eu resolvo isso? Com medidor ultrassônico. É esse medidor que o João falou. Mas aí que é responsabilidade da Compesa, né? Que é responsabilidade da Compesa, e o condomínio pode tentar com a Compesa a instalação desse medidor ultrassônico, que é um medidor que ele não é mecânico, ele tem sensores nele e ele não mede ar como se fosse água. O que é estranho, que as concessionárias não usam ele para entrada de ar. Então dá a impressão que está tudo certo cobrar aquele ar que está entrando ou o volume é muito pouco. Tecnicamente eles explicam que a quantidade é mínima, que não interfere na conta. Na prática, o que a gente acompanha no dia a dia é que, dependendo do condomínio e da região, a quantidade de ar é significativa, interfere e esse medidor poderia solucionar. Mas a concessionária não deixa o condomínio comprar e instalar por conta própria e nem ela vai lá e instala. Ô, Roberto, Nós tivemos eu quero um te condomínio... colocar- Desculpa, eu quero, só um Marconi. minutinho, João. Eu quero colocar tu no checkmate aí, certo? Sei que o assunto é bem polêmico. A gente está falando de medidor de calçada e sabemos que os medidores, os micromedidores, como trabalha com a rede cheia, não tem esse problema de entrada de ar. Perfeito. Ok? Perfeito. Se eu tenho um condomínio medido pela sua empresa e eu tenho um macromedidor lá fora que resiste, inclusive, à entrada de ar, matematicamente eu consigo comprovar à concessionária que a minha leitura que eu tenho nos micromedidores é diferente da leitura do macromedidor, configurando assim essa questão da entrada de ar? Pode, se o volume for razoável de ar, a gente consegue identificar o que é que está acontecendo ali de ar, a gente consegue ter esses números. E você disse certíssimo, tudo que a gente falou até agora é no medidor principal da entrada. Quando a gente vai para a medição individualizada, que para o condomínio é a grande dúvida, eu estou pagando ar como se fosse água? Não. Porque como a caixa d'água está sempre cheia de água e a tubulação aprumada de água está sempre cheia, não tem entrada de ar. Quando é que vai entrar? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, Lavagem quando da você caixa limpar a d'água, caixa d'água. Mas você pega uma tubulação, sei lá, 2 polegadas, e essa tubulação de 2 polegadas vai entrar ar 1 a 2 vezes por ano. A quantidade de ar ali é mínima, a gente está falando de 20 centavos, 30 centavos, não vale a pena se preocupar com isso. Então, para medidores individuais em prédios, em edifícios, não tem praticamente incidência nenhuma de ar como se fosse água. Já na entrada tem, dependendo da região e do que se tem lá. Seria basicamente isso. Pronto, João, eu atrapalhei aí. Mas eu esqueci o que era. Então não era importante. Achei Roberto. tão bonitinho o Roberto Foi. falando que eu... É bonito ele demais. Foi. E Roberto, Esqueci e o que sobre a tava questão do 2 litros de água na bacia. Então, na aí caixa- a outra polêmica, Marcondes, isso Quer água, daí, Roberto? Quer aceitar rapaz, alguma coisa? quero, eu quero um pouco de água. Uma outra polêmica que tem muito, pessoal, é o seguinte, tem um vídeo que rola Viste a aí no mexida do cabelo WhatsApp, dele agora? Vi. Minha, eu vou pra aí. escondendo a careca aqui, hein, pessoal? Consegue fazer de novo, Roberto? Consegue fazer faz de novo? não. Dá um vamos embora, close. Vamos embora. Um vídeo que rodou muito Não, nos hoje ele grupos. faz assim com o cabelo. Antigamente ele balançava, né? É porque tinha cabelo, tá acabando, tá ficando difícil fazer. Um vídeo que rodou muito na internet, nos grupos de condomínio, foi isso que você está dizendo. Saiu uma reportagem numa TV que era uma caixa acoplada e um morador falando que pegou uma garrafa PET de 2 litros, botou dentro da Encheu caixa d'água. acoplada, encheu d'água para ela não ficar flutuando, botou dentro da caixa acoplada para economizar. A cada vez que você desse descarga, 2 litros. Porque se ela tem 10 mais ou menos em média, eu botei uma garrafa de 2 litros, eu estou reduzindo de 10 para 8. Aparentemente parece tudo ótimo, que funciona, tá tudo a mil maravilhas, mas não é. Marcondes, você não tem noção da quantidade de assistência técnica que a gente teve Eu tenho que dar. noção, Roberto. Tem. Sabe Chegou- uma dúvida que eu tenho? Eu tenho uma dúvida seguinte. Poxa, se com 8 litros de água o pessoal consegue dar descarga tranquilo, por que a fabricante, que tem um engenheiro que estudou pra caramba pra fazer aquilo, em vez de 10 litros, Mas não é só isso não não. faz a Esse- caixa de 8 litros, né? Resolvia essa bronca. Mas não é só isso não. Tinha o problema de quando o pessoal botava essa garrafa, né, PET dentro da caixa acoplada, aí o que ocorre? Terminava por diversas vezes ela segurando a boia de fechar. Rapaz, perfeito. Era. O que tinha de gente ligando pra gente, assim, falando, eu faço de tudo Agora para eu vou- economizar e minha Eu vou conta admitir, veio eu vou alta. admitir, porque os clientes quando começaram a nos perguntar sobre, vamos fazer isso, vamos fazer... Não é possível que você Aí eu tenha disse, "Rapaz, recomendado. eu vou fazer um teste em casa. Eu fiz em casa também. Pô, Foi. Mas, meu amigo, com as 3 vezes Faça quando eu fui isso. olhar, tava a boia aberta Travada. e a água descendo É direto. exatamente isso. Dentro da sua caixa acoplada, seja qual for o modelo, existe uma forma de você regular, inclusive na mão, que é você rodando um parafuso de Diminuir a quantidade plástico de e água. diminuindo o volume de água. Quando tem aquela boia com a hastezinha de alumínio, É. você baixa um pouco o nível ali e ali você consegue regular. Os modelos mais novos entram no que Marcondes fez agora uma crítica aos fabricantes.
Se 8 litros é o suficiente para limpar os dejetos, por que já não faz com 8 litros? Pô, faz com 12, só para dar trabalho pra gente. A verdade é essa. Basicamente por aí, é interessante. Mas Marconi está fazendo referência a uma pessoa normal. Para ele precisa de Para ele mil. precisa de um pouquinho mais, né? É verdade. Então, assim, existe aquelas caixas mais novas com duplo acionamento que você tem 3 litros e 6. Que pouquíssima gente utiliza, né? Porque na maioria das vezes faz. Aperta os dois. Então você vai regular sem depender, sem botar nada estranho dentro da sua caixa acoplada. Senão vai acontecer o que aconteceu com vocês. Em algum momento, essa boia vai travar, vai ficar vazando ali durante horas e o seu prejuízo vai ser muito grande. Agora, aproveitando esse assunto que nós estamos abordando, é sempre importante os condôminos nos ajudar fazendo verificação nas suas caixas acopladas e caixa hidra, se ainda existir, né? Porque tem muitos prédios que já não existe mais, foi feita toda a substituição. Outra coisa é o seguinte, essas caixas que tem um botãozinho que você bota, né, como se fosse para o número 1 e tem o outro botão que é maior, que seria para o número 2, é importante o condômino observar, porque na maioria das vezes eu falo por experiência própria, né, a minha caixa, quando ela foi instalada, ela estava trocada. Ou seja, o número 1 estava sendo acionado o número 2 e o número 2 estava sendo acionado o número 1. Entendi. Então, muitas vezes, por exemplo, eu ia no banheiro e fazia o número 1 e apertava o menor, né, como se fosse somente para o número 1. Não era nenhum problema com você naquele dia, não. Né? Mas estava, porque é o seguinte, esse dispositivo ele é um círculozinho e só rodar ele já dá a diferença se você está acionando errado, né, o errado. Boa dica. Roberto, a gente tem um outro quadro que é Causos de Assembleias, certo? Não sei se você já chegou a ver, que a gente conta a história, a gente frequenta a Assembleia todo dia. Nós não vamos contar nenhum hoje, vamos deixar para você, que você lembra aí de alguma experiência engraçada. Eu sei que você frequenta a Assembleia, nos encontramos em várias delas. Em várias. E eu queria saber o seguinte, tem algum caso de Assembleia que deixou marcado você, que depois você... Porque tem coisas que eu fico rindo, na hora eu choro, tá ligado? Porque eu sou sensível. Fico pensando, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Aí depois quando eu entro no carro, que eu tô chegando em casa, eu começo a rir, porque faz parte do nosso segmento. Uhum. Tu se lembra de algum que te marcou, que hoje você se lembra rir? Rapaz, eu tenho 2 casos que eu costumo falar. Um caso... Roberto, não pode dizer nome... Não pode dizer nem nome, identificação. Nem nome do condomínio, nada. Não, então é tá segredo. Bom. Eu vou falar um caso que eu acho muito interessante. Não foi em Assembleia, mas muito interessante. Que foi dentro de um shopping lá em Natal. Eu estava em Natal caminhando no corredor, tinha feito algum trabalho e fui jantar no shopping. E vinha um casal em minha direção e ele botou o dedo assim no meu rosto, assim, me chamando de safado. Do nada. Ele te conhecia de onde? E ele olhou para mim assim e disse, e a gente estava perto de uma área que fica vaga, que dá para ver o andar de baixo, tá, onde tinha até uns carros fazendo sorteio lá no shopping. E ele olhou assim e disse, você é um safado. Tu pensava que ele ia jogar tudo lá embaixo? E eu disse, não, eu fiquei com medo. E aí, imagina, você tá andando no shopping, eu tava normalmente mexendo no celular ali, fazendo alguma coisa, e eu levei um susto, cara. E aí eu disse, eu não conheço o senhor, o que foi que você falou? Aí ele disse, não, você é um safado. E a esposa já foi segurando ele. E aí ele disse, vocês cortaram a água do meu apartamento. Eu estava num shopping de Natal, e depois eu descobri que esse cara era um cara de um condomínio de Parnamirim, que é uma cidade vizinha. E aí ele disse, você cortou a água do meu apartamento. Eu tenho um filho, e eu cheguei em casa e não tinha água, tal, não sei o quê, vocês são os bandidos, estão querendo me roubar. E o cara foi super agressivo, sem falar absolutamente nada. E eu disse, olha, o senhor fale mais baixo, fale com respeito, o senhor se identifique, porque eu não sei seu nome, seu condomínio, mas uma coisa eu lhe digo, se você teve a sua água cortada, o seu gás cortado, é porque você estava devendo. E se você estava devendo, o corte foi feito de maneira correta. Mas nessa hora tu já estava chorando. Não, eu estava tenso. Ele pensou em dizer isso. Não, eu disse, pô. Desculpa. Aí eu disse, olha, apesar de estar fora do horário comercial, se você quiser sentar, me falar o seu apartamento, não vou falar nada não. Tinha um segurança que estava perto ali, aqueles caras que ficam sempre andando. Aí te deu mais tranquilidade. Ele se aproximou, aí eu fiquei mais tranquilo. Ele se aproximou e ficou observando. Eu sei que no final das contas, o camarada, eu falava e tentei fazer um convite para ele me falar o nome do prédio dele, não sei o que e tal, e a mulher falou, não, é o condomínio não sei o que em Parnamirim, mas até hoje eu não sei qual é o apartamento desse cara e qual foi o caso específico. E aí algumas pessoas falam, Roberto, o nível de satisfação do serviço da Tecmetria é muito alto. Eu disse, é muito alto, com exceção de quem a gente corta a água e de quem a gente cobra por um vazamento conta de 500, de 600 reais. Um caso inusitado, na nossa área especificamente, foi essa. De maneira despretensiosa,
procurando descansar para pegar a estrada e voltar para Pernambuco, eu fui abordado com esse carinho todo por um cliente nosso. Se ele estiver assistindo, mande o número do seu apartamento para a gente mandar cortar de novo. Tu esquecesse até o que ia fazer no shopping, não foi? Foi. Não, eu não lembro, cara, não lembro. Mas aí um caso interessante que teve, e aí assim, foi num condomínio aqui de Recife, que foi durante uma assembleia. Era uma assembleia num condomínio que não tinha um salão de festa para comportar todo mundo dentro do salão de festa, e normalmente esses condomínios fazem assembleia ou na quadra, né, ou na área de garagem, separa um espaço lá e faz. E a gente teve um problema muito grande que um apartamento estava com som muito alto. E aí as pessoas estavam pedindo para ele baixar o som, que a assembleia ia começar ainda, e ele não atendia o apartamento, não batia, não sei o quê. Eu sei que o síndico começou a ver o apartamento térreo, começou a ver nas janelas. E quando ele foi na janela, o casal tava ali com som alto brincando. E aí, João, durante essa brincadeira, o síndico voltou branco, porque ele disse, pessoal, a gente vai ter que ficar com barulho, porque a gente não vai conseguir falar com o pessoal ali não. Eu disse, mas por quê? O que foi que houve? Ele disse, não, vamos deixar desse jeito, a gente fala mais alto no microfone. E aí, vamos fazer a assembleia assim. E o pessoal da administradora lá disse, não, vamos lá pedir para ele baixar um pouco o som, isso não é hora de estar com esse som alto não. Mas ele estava tão constrangido com o que ele viu ali, que ele no cantinho, ele disse, pessoal, o casal tá namorando ali, eu não sei nem como chegar para ele, mandar ele baixar o som não, que tava ali. Rapaz, o início namorando, da assembleia... Quer dizer assim, o pessoal tava transando Tava transando. Eu fiquei curioso para ir lá olhar, mas... Isso é uma falta de habilidade. Eu ainda não tinha contrato com o condomínio, então eu não podia circular no prédio. Isso é uma falta de habilidade do síndico, porque ele... com muito jeito, sutil, podia fazer o seguinte, ei, gente, cabe um terceiro aí, ia chamar a atenção do casal, né? Não? Que horas termina aí, porque a segunda chamada vai ser agora. Vocês começaram faz tempo, quanto tempo vocês vão levar aí? Quanto tempo você leva aí? Mas ele ficou constrangido, visivelmente ele ficou constrangido, e aí assim... A gente não fica mais constrangido com esse negócio. Vocês não ficam não. É a experiência todo dia com esse... E aí assim, a gente voltou, e quando a gente viu que o som baixou, eu acho que levou, sei lá, meia hora, 40 minutos. 40 minutos, velho. Para o som baixar. O cabo é um super. A gente entendeu que o som ali era meio que para abafar eventuais ruídos que tava ali. Então a gente disse, pô, rapaz, o negócio ali foi bom, acabou agora, viu? Então, esse foi um caso inusitado que teve. Fora isso, a gente tem diversos casos que eu acho que vocês presenciam mais do que a nossa empresa, de agressão, de ameaças, de coisas engraçadas, de repente de alguém falar algo que não tem nada a ver. A gente encontra muito desses casos, e eu tenho um caso super recente. Eu fui numa assembleia aqui em Pernambuco, e quando eu cheguei lá, Marcondes estava fazendo a apresentação na quadra lá. A gente está vivendo ainda um momento pandêmico, né? De pandêmico, então estava um cenário tenso, e eu entrei para fazer uma apresentação, já era cliente nosso e cliente de vocês também. E quando eu cheguei, eu passei na quadra e eu olhei as pessoas falando ali de maneira mais ríspida com o Marcondes, e falando coisas que aparentemente para mim, que cheguei na hora ali, não fazia muito sentido. E eu olhei para aquele cara que tava ali em pé e eu disse, mas rapaz, esse bicho daí, ele é muito bom, mas ele não vai aguentar essa bomba não, velho. Era muita gente criticando e falando que tava chovendo, que tava aberto, que tava calor, que tava... Sabe aquele negócio nada a ver, aquelas críticas nada a ver? Tava ali porque tinha que estar, a assembleia tinha que ser feita porque tinha que ser feita. Eu sei que eu entrei no meu cantinho, botei a bolsa e fiquei assistindo, e com muita maestria, ele conduziu a assembleia, bateu de frente com o pessoal no bom sentido de explicar, de argumentar e quebrar aquela crítica gratuita que estava vindo ali naquele sentido. E eu disse isso para ele no final da assembleia. Eu disse, Marcondes, ele vai me pedir aumento de salário, ele vai pedir aumento. Eu disse, Marcondes, eu faço muita assembleia e eu vejo muitas administradoras entrando mudo e saindo calado. As pessoas reclamando não só do síndico, da gestão, mas da própria administradora, e o funcionário ou até o sócio da empresa não fala absolutamente nada. A sua postura ali na frente foi uma aula para mim, porque você ouviu todo mundo, você fala, você acumulou, memorizou todos os problemas que estavam tendo, e de maneira muito cordial, mas sabe aquele cordial que não dá possibilidade do outro replicar, que o camarada que fez aquela crítica do nada olhou assim e disse, meu irmão, esse cara me convenceu. No final das contas, o cara controlou a assembleia, que eu disse, eu vou falar mais o que aqui? O cara entrou até no meu assunto para explicar as dúvidas de água que tinha aqui lá. Eu falei, Marcondes, não me chama mais, cara, porque tu dominou a assembleia. Cortou a câmera para mim. E ainda explicou toda a polêmica de água que estava envolvida. Então eu fico muito feliz quando eu encontro não só
clientes, amigos, tal, não sei o que, nesses processos. Esse a trabalho, gente tem esses casos. Esse trabalho tem um custo, né, Roberto? Que tem que ser reconhecido pelos nossos clientes. Com Cliente, certeza. quando vocês quiserem. Porque quando eu saio de uma assembleia dessa, pô, eu tenho que ir pro psicólogo, eu tenho que ficar, tenso, fazer um é tantra, tenso, tá cara. entendendo? Só quem faz assembleia toda semana com vários problemas para tratar do problema dos outros é que sabe o quanto é tenso. E antes do motivo engraçado, eu achei muito interessante essa questão da resolução do problema. Pô, o cara tava ali e resolveu 100% do problema que estava no condomínio com o pessoal que chegou raivoso, mas saiu tranquilo. E essa história que você tá, esse fato que você está narrando aí, ele é muito válido, por quê? Porque, por exemplo, nesse condomínio específico, nós sabemos do qual se trata, a insatisfação não era conosco, né? Porque o condomínio, a gente estava acabando de assumir o condomínio, mas existia muitas interrogações na cabeça de vários condôminos, né? E mesmo com, vamos dizer assim, com poucas informações, a gente se inteirou, ficou sabendo de tudo que estava acontecendo no condomínio e conseguiu dar a resposta. Quando eu falo a gente, logicamente, através do Marcondes, dar a resposta a cada um desse condômino e fazendo exatamente ele entender que as críticas deles eram válidas, mas que a gente merecia um crédito, né, e que as informações que a gente já tinha ali já estava passando para eles e, vamos dizer assim, a gente já tivemos uma segunda reunião lá e, meu amigo, e foi show. Tranquilo. E o que eu notei ali foi o seguinte, muita fofoca, viu? Muita fofoca no grupo de moradores. Então, eu soube não sei o quê. Aí outro falava, eu soube não sei o quê. E aí Marcon dizia, não, minha gente, não é isso não. O correto é isso. Aí o pessoal, é? Então, assim, muito disse-me-disse dentro do condomínio, entendeu? Isso atrapalha muito, eu acredito, a gestão Na de vocês. verdade, eu acho que esse é o pior problema do nosso segmento. Fazemos um serviço de assessoramento. A gente assessora na parte de administração, você assessora na parte de água. E assessoramento, na verdade, não é uma tomada de decisão. É a mesma coisa de eu precisar ir no médico e o médico disse, olha, para tu ficar bom, tu precisa tomar esse medicamento aqui. A decisão de tomar o medicamento ou não é minha. Então, muitas vezes, aquela dor ela não para, muitas vezes aquela dor ela não passa porque eu não tomei aquele medicamento. E muitas vezes a gente fica criticando o médico que nos receitou aquele medicamento que não tomamos. Então, a maioria dos casos, a maioria das situações que acontece em assembleia de condomínio é a gente tentando apresentar o melhor em nossa ótica, o melhor daquilo que a gente acredita para o condomínio. De quem é profissional, estuda e trabalha para isso, Eu faço né? isso. Eu costumo dizer o seguinte, veja, estamos em constante aprendizado, mas em assembleia de condomínio eu posso aprender a fazer uma cirurgia, eu posso aprender a levantar uma parede, mas administrar condomínio ali não é o momento. Ali eu peguei a pauta, eu estudei, eu identifiquei a solução para aquele problema e tudo aquilo que a gente indica para os nossos clientes é aquilo que a gente usaria se fosse num condomínio nosso, onde ou eu, ou o João, ou qualquer colaborador nosso é síndico. Então eu acho que João também pode falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que um dos piores problemas que a gente tem é esse. É dizer, gente, o melhor para vocês é isso. Cai naquele começo da nossa conversa, que não tem valor financeiro vinculado. A gente está indicando isso porque a gente acredita que é o melhor. E muitas vezes, quando os moradores não aceitam, não aprovam, isso dá uma desmotivação tão grande. De contrapartida, ela dizer, não, lá na frente eles vão identificar isso. Porque eu não estou aventurando no mercado. Eu não estou vindo aqui fazendo experiência, fazendo achismos. Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu já passei por isso, eu sei como funciona, eu sei onde vai dar. Acontece muito em assembleia de condomínio quando a gente vai falar de reajuste de taxa. A gente apresenta uma planilha, a gente apresenta dados baseados em fatos, certo? Para apresentar para o nosso cliente. Quando chega lá, o pessoal não reajusta a taxa de condomínio. E é engraçado quando o condomínio faz. Rapaz, eu acho que a taxa de condomínio deveria ser X. Assim, mas com como base é que, com base em quê? Como é que vai ser X? Não, eu acho que deveria ser. Sim, mas tem que ter um motivo para ser X. Como vai chegar em X? A gente hoje vai cortar tal despesa, vai eliminar um funcionário, vai deixar de... O quê? Porque a taxa de condomínio é um somatório das despesas que compõem a taxa. Né? Você vê o morador dizendo, vamos aquecer a piscina, vamos mudar o parquinho, vamos reformar a nossa quadra, vamos saber o que. Mas dá para baixar a taxa de condomínio? Eu digo, meu amigo, você se decida. Você quer porque uma coisa que as pessoas falam muito errado é isso. A administradora aumentou a taxa de condomínio. O síndico aumentou a taxa de condomínio. Quando quem aprova são eles na Assembleia. Não só quem aprova são eles. Mas taxa condominial não é escolha. Taxa condominial é resultado. É resultado da previsão orçamentária dentro daquilo que você quer de conforto, de estrutura. 2 zeladores está muito caro? Então a gente tira um. Ou tira os dois e vocês limpam. Eu vou fazer a limpeza do meu hall, eu vou descer com o meu lixo. É simples, é matemática. Agora, quer ter conforto, quer estar com tudo limpo, quer ter piscina aquecida, quer estar com portaria 24 horas, quer ter um rondista, um manutencista, você vai pagar por aquilo. É óbvio. Então, taxa condominial é resultado.
Taxa condominial não é escolha, é resultado. Você escolhe o que você quer. E aí a taxa é o que vier. Meu amigo Roberto, nossa conversa está maravilhosa. Eu acho que está sendo muito enriquecedora para os nossos clientes, principalmente, e para toda a sociedade que vai ter o prazer de receber o nosso material. Essa questão água, nós estamos numa pegada aí que é ESG, né, que é uma pegada muito forte que está vindo aí. Nós já estamos nos preparando para isso. E a questão da utilização, já temos vídeo gravado sobre isso, e a utilização da água é um dos requisitos principais, né? Como também a coleta seletiva de lixo, a questão da reciclagem. Então, tudo isso, né, são trabalhos, são benefícios que nós que trabalhamos para os condomínios, né, e que somos pessoas focadas e procuramos investir no segmento, a gente vem se preparando para isso. E tudo isso a gente tem que subsidiar exatamente com o valor que cada condomínio paga para a gente da nossa taxa administrativa, que cada dia mais ela vem reduzindo frente às concorrências que nós estamos enfrentando no mercado. Mas estamos fazendo esse material, né, e mostrando para o cliente que a nossa prestação de serviço ela não é só pagar a conta, ela não é só cobrar taxa de condomínio, ela não é só fazer como se diz, a folha de pagamento do condomínio. Ela não é só fazer uma prestação de conta, né? Ela não é só participar de uma assembleia. Existe toda uma assessoria que é feita, existe todo um trabalho, uma preocupação, uma responsabilidade, verdade, um compromisso que é assumido, né, frente aos nossos clientes, né, o qual nos faz exatamente o seguinte, ser um diferenciador no segmento. Vamos esse final de semana nos capacitar. Isso tem um custo. Pronto, exatamente. Nós tivemos da segunda, né, à quarta-feira nós estivemos em São Paulo. Só voltamos na quinta-feira, mas tiramos a quinta-feira de manhã para dar uma descansada. Em São Paulo, junto, logicamente, com outros empresários que pensam da mesma forma que a nossa empresa pensa, que você, Roberto, também pensa, a gente foi em busca de capacitação, né? Fizemos investimento de hospedagem, alimentação, de diversão, que ninguém vive sem diversão. Esse segmento nosso, a gente não se divertir, a gente enlouquece, né? Passagem de avião, tudo. Com o objetivo de quê? De nos capacitar e trazer o melhor em serviço prestado para os nossos clientes, viu? Queria registrar o meu agradecimento, você como sempre, um lindo, um camarada excepcional, um profissional que merece ser reconhecido, e o sucesso que você tem hoje no mercado não é à toa, é fruto desse trabalho, desse compromisso e dessa seriedade que você trilha sua vida e sua empresa, que é exemplo para muitos do mercado, inclusive para a gente, né, Marconi? Exatamente. Eu sei que você começou depois de nós, sei que inicialmente a gente, vamos dizer assim, deu oportunidade a você, mas sempre, rapaz, aquele cabeludo, como é que vai? Né? João, ele encascou com esse teu mas cabelo. Mas eu pensei quando eu comecei, Você quer fazer um cafuné em mim, eu tô sentindo. João, é bom tu fazer esse cafuné logo, porque pelo que eu tô vendo aí em breve não vai ter mais condição de fazer cafuné nenhum, não. Quando eu comecei eu tinha um bigodezinho também. E era meu pai disse, você tirar esse bigode seu, eu raspo sua cabeça. Aí naquela ideia... Já viu o seu Madruga, gente? Pronto, olhe para João e pense com o bigode. Pronto, eu sei que da mesma forma que eu não quero lembrar dessa época que eu tinha esse bigodinho, você também não quer lembrar mais daquela época que era cabeludo, que a gente se achava o máximo, né? Eu me achava o lindo, Charlie né? Bronson. O lindo. Eu me achava o Charlie Bronson. Eu disse, poxa, eu sou o cara, velho. Bom, mas é isso, Roberto. Bigode grosso. E deixo com você aí, e Marconi fazer as considerações dele e você fazer as últimas aí. Graças a Deus, nós passamos já de 1 hora de podcast, né? E outra coisa, tínhamos muito mais assunto para passar aí mais 1 hora, mas com o objetivo de pensar na questão do marketing aí, da mídia, para a gente não ter um material muito longo. Né? João, Marcondes, obrigado pelo convite, obrigado por suas palavras aí, pela consideração, pelo respeito que vocês sempre tiveram. Eu fico muito feliz quando escuto alguém reconhecer o nosso trabalho, mas especialmente quando vem de alguém com autoridade no segmento como vocês têm. A gente é fã do trabalho de vocês, a gente sabe o quanto a Ability é diferenciada no mercado por tudo isso que vocês falaram aí, por muito mais que a câmera aqui não permite. O trabalho de vocês de estudo, de investimento, de bastidor, de gestão estratégica, que foi isso que vocês foram fazer, buscando conhecimento fora, investindo em sistema, em rede social, em toda a estrutura que não aparece na câmera aqui, de uma produção de vídeos como esse.
Eu sou fã do trabalho de vocês, admiro demais e sou só gratidão à oportunidade que vocês me dão. Inclusive, uma honra muito grande ter sido convidado para estrear aqui esse programa de vocês. Bacana. Não sabia que é um laboratório, né, mano? Tá tudo certo, tá valendo. Obrigado por essa oportunidade. Fico à disposição. Nunca fiz isso aqui. A gente começou aqui falando, Marcondes, qual é a pergunta? João, qual é a pergunta? Não, a gente vai fazer na hora. Eu digo, não, pô, na hora não, velho. Você não vai fazer pergunta, você tem que me passar para me preparar. Não, vai ser um bate-papo. Que bom que a gente pegou direto. A gente conseguiu desenvolver aqui. Espero ter contribuído para quem está assistindo. E eu fico à disposição de vocês. Agora se prepare que além de trabalho aqui, eu tenho muita admiração pela pessoa que vocês dois são. Vocês sabem disso. Obrigado. Sabemos, Roberto. Sabemos e reconhecemos. E se prepare que nas próximas as perguntas vão ser surpresa, né, mano? É verdade. Na verdade, Roberto, eu quero só validar tudo que o João colocou. Eu lhe admiro muito, certo? Como profissional, como pessoa também. Não foi à toa, a gente não fez um bamburim, jogou para cima quem vai vir primeiro. Você foi selecionado porque realmente você tem essa pegada de conteúdo digital e transmite conteúdo técnico para o nosso seguidor, para o nosso cliente. Então, muito obrigado por ter vindo. Quero agradecer a nosso cliente, a nosso seguidor, a todos que chegaram até esse momento do podcast, certo? De pedir a vocês que compartilhem o vídeo, porque não é só um momento engraçado. A gente traz conteúdo voltado para o segmento condominial. Beijo grande, até a próxima. E breve a gente vai trazer mais conteúdo voltado para o segmento. Ability Serviço. Tornando fácil A difícil tarefa de ser síndico. Ele estudou... Olha aí, me pega no susto, não. Valeu, tchau, pessoal. tchau, gente. Um abraço aí, fica com Deus todos e não esqueça, Ability Serviço, tornando fácil a difícil tarefa. De novo? De ser síndico, pô. A gente quer ver se tu tá ligado na... Tamo Até mais, ligado. gente. Roda a vinheta aí, Maeco.